Fala galera, como combinado então, agora nós vamos postar o vídeo sobre histologia animal. A histologia animal, pessoal, ela é dividida em 4 principais tecidos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. 4 tecidos então. Bom, como vocês podem ver, é um bloco de matérias muito grande. Então, eu vou postar agora para vocês, nós vamos colocar tecido epitelial, conjuntivo, vamos promover atividades em sala e só depois, no segundo bloco, muscular e nervoso, perfeito? Então nossa primeira videoaula é sobre tecido epitelial e mais tarde eu posto num outro vídeo o tecido conjuntivo, perfeito? Então vamos ao epitelial. Pessoal, o tecido epitelial, como o próprio nome diz aqui, ele reveste superfícies externas do nosso corpo e também superfícies internas, cavidades internas. Então a função dele é revestir externamente, mas também cavidades internas. Para isso, quais são as características que o tecido epitelial tem? Vamos a elas. Bom, as células são próximas entre si e uma das funções é exercer proteção. Então as células são muito próximas entre si, tão próximas que na verdade existe no tecido epitelial uma deficiência muito grande ou em alguns casos uma ausência de material entre as células que nós chamamos de matriz extracelular ou matriz intercelular. Então eu tenho escassez ou ausência. Meu povo, é importante saber isso porque, como eu tenho escassez ou ausência, a matriz extracelular para o tecido epitelial, ela é uma matriz sem relevância. No tecido conjuntivo, que vai estar em um próximo vídeo, nós vamos ver que ele é muito relevante, ok? Porque eu tenho abundância de matriz lá no conjuntivo. Aqui eu tenho, na verdade, uma escassez ou ausência. Então, células próximas, mas sem, portanto, matriz extracelular. Eu tenho um tecido que é avascular. O que é ser avascular? Avascular é um tecido que não contém irrigação por vasos sanguíneos. Então o tecido epitelial não possui vasos sanguíneos levando nutrientes a ele. Bom, ele tem células vivas? Tem. Mas se tem células vivas e não tem vasos sanguíneos, sangue passando por ele, como ele se nutre? Ele se nutre por difusão, atenção, importante, ele se nutre por difusão a partir do tecido conjuntivo que vem logo abaixo dele. Então o tecido epitelial ele reveste o corpo externo e internamente e logo abaixo dele tem o tecido conjuntivo, que por difusão manda nutrientes para o epitelial. Então o epitelial, quando a nutrição, é dependente do conjuntivo que está logo abaixo dele. Perfeito, pessoal? Bom, um dado importante. As células epiteliais são próximas, como visto já, certo? Então, há um tipo de conexão comum entre as células. Eu diria que as células, imagine que a palma da minha mão é uma célula, a outra palma é uma célula e os dedos se entrelaçam, conectando as células. Então essa conexão aqui é comum em células epiteliais, fazendo com que as células não se afastem facilmente, mesmo sofrendo pressão. Então, o desmossomo é um tipo de conexão entre as células epiteliais. Eu diria que cada célula contribui com meio disco proteico. E aí, quando esses meio discos proteicos se unem entre células vizinhas, formam um disco completo, que eu chamo de desmossomo. Perfeito? Então, desmossomos são discos proteicos que interconectam células do tecido epitelial. Perfeito? Mais características, pessoal? Bom, então, como eu disse a vocês, a nutrição vem do conjuntivo. Perfeito. Assim como eu tenho desmossomo unindo células epiteliais vizinhas, uma célula epitelial tenta se conectar com o tecido conjuntivo que está logo abaixo dela. Ele contribui com meio disco, como já foi dito anteriormente. Só que o tecido conjuntivo não contribui com outro meio disco para cima. Então eu tenho apenas meio disco de conexão entre a célula epitelial e o tecido conjuntivo. Meio disco nós chamamos de hemidesmossomo. Então M vem de metade. Então eu tenho apenas metade do desmossomo, ou seja, meio disco. Perfeito, pessoal? Que é a conexão do tecido epitelial com o conjuntivo. Bom, isso é importante. Entre o tecido conjuntivo e o tecido epitelial, eu não tenho um contato direto entre os dois. Eu tenho uma camada de transição, que pode ser chamada de lâmina basal, em alguns casos, ou membrana basal, em outros casos. Chiquinho, parou. Quando é um, quando é outro? Pois bem, a lâmina basal, mas também a membrana basal, os dois casos, é uma membrana de transição que tem contribuição tanto do tecido epitelial quanto do tecido conjuntivo. Então os dois vão secretar substâncias que vão se encontrar no meio do caminho e formar uma espécie de transição entre um tecido e outro. Perfeito? Então, na lâmina basal, quais são as contribuições? Na lâmina basal eu tenho uma camada de glicoproteínas. Quem é o tecido responsável pela produção dessas glicoproteínas? O tecido epitelial. Então o tecido epitelial contribui com as glicoproteínas. Tudo bem? Perfeito?
Lâmina basal é só isso? Não. Tem ainda fibras colágenas. Fibras colágenas são fibras proteicas do tipo colágenas. Essas fibras já são uma contribuição no tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo contribui produzindo fibras colágenas. Essas fibras colágenas se encontram com a camada de glicoproteínas e formam a lâmina basal, ok? Em alguns casos, eu tenho uma terceira camada. Eu tenho ainda fibras reticulares, que também têm origem no tecido conjuntivo, e essas fibras reticulares se unem a fibras colágenas e a camada de glicoproteínas. Então essas três camadas formam a membrana basal. Repetindo, lâmina basal é formada por glicoproteínas e fibras colágenas. Lâmina basal, duas camadas. A membrana basal são três camadas: glicoproteínas, fibras colágenas e fibras reticulares. Chiquinho, essas camadas, seja a lâmina basal, seja a membrana basal, as duas são permeáveis? Tem que ser. E tem que ser por quê, Chiquinho? Ora, porque o epitelial é um tecido avascular e precisa do conjuntivo para nutri-lo. Então essa camada tem que ser permeável aos nutrientes que passam do conjuntivo para o epitelial. Perfeito, pessoal? Bom, continuando, meu povo. Bom, aqui eu tenho, de um lado, os tipos de tecido epitelial. Do outro lado, as funções que cada um exerce. Ok? Então, eu tenho dentro do tecido epitelial um tecido epitelial de revestimento. Quais são as funções que ele promove? Eu tenho proteção, perfeito, do seu corpo, a sua pele, por exemplo, mas eu tenho absorção também. Como assim absorção? Quando eu passo um creme na pele, um bronzeador, um creme, uma pomada, eu vou absorver esse material. Perfeito, tá certo, Chiquinho. E lá no intestino? Quando você se alimenta, qual é a função do intestino? A função do intestino é absorver nutrientes. Perfeito. E essa absorção de nutrientes é feita também por uma contribuição do tecido epitelial do intestino. Então o tecido epitelial tem a função de proteção, mas também de absorção. Nesse caso, revestimento. E eu tenho uma segunda variedade, um segundo tipo, que é o tecido glandular. Glandular tem a função de secreção. É que vem o suor, que vem o leite da glândula mamária, que vem a oleosidade da glândula sebácea e por aí vai. Eu tenho outras funções também glandulares de secreção. Perfeito? Então, revestimento glandular e as três funções. Pois bem, agora vamos para o revestimento. Duas classificações são importantes dentro do tecido epitelial de revestimento. Primeira classificação: quantas camadas de células eu tenho neste tecido? Primeira pergunta. Segunda pergunta: qual é a forma das células deste tecido? Na primeira classificação, quantas camadas de células eu tenho? Pois bem, eu tenho três opções. Eu tenho um tecido simples ou uniestratificado, quando eu tenho apenas uma camada de células. Uma camada de células exerce bem a função de proteção? Não, acho que não. Pois bem, neste caso, principalmente a função de absorção. Entendi. Bom, eu tenho um outro tecido que é o tecido estratificado, ou também chamado de pluriestratificado. Nesse caso, eu tenho várias camadas de células. Várias camadas de células otimizam a absorção? Não, podem dificultar. Pois bem, então a função não é absorção, é proteção. Perfeito? E eu tenho um terceiro tipo que é relativamente polêmico. Porque, na verdade, o chamado pseudo-estratificado, o pseudo-estratificado, como o próprio nome diz, pseudo-estratificado. Pseudo vem de falso e estratificado de várias camadas. Então seriam várias camadas falsas. Na verdade, porque ele aparenta ter várias camadas, mas não tem várias camadas. É uma camada só de células. Essas camadas se encaixam, essas células se encaixam, os núcleos têm várias alturas, então aparenta ter várias camadas de células. Então, volto a dizer, por que aparenta ter várias camadas de células? Porque os núcleos têm diferentes alturas, e essas diferentes alturas parece que tem várias camadas de células, mas não tem, uma camada só. E essas células se encaixam. Então eu chamo de pseudoestratificado por aparentar ser estratificado, mas não ser estratificado de fato. Ok? Então esses três tipos contam o número de camadas. Por outro lado, eu tenho as formas celulares. Então eu tenho um primeiro tipo chamado tecido cúbico. Cúbico porque ele é um cubo, efetivamente. Ou seja, todas as dimensões, largura, altura, profundidade, são basicamente as mesmas. Lembra um cubo, realmente. Eu tenho um tecido pavimentoso, quando ele é como se fosse pisado. Então ele tem uma largura grande, mas a altura é pequenininha e a profundidade também. Então, basicamente, ele é achatado. É como se fosse um piso. Tá? Um azulejozinho achatado, perfeito? Então, já falamos do cubo, já falamos do pavimentoso. Eu tenho cilíndrico, prismático ou colunar. Neste caso, a altura
é a maior dimensão. Ele lembra uma coluna de casa realmente. Ele é amplo aqui. E nós temos um último caso que é o de transição. O que é um tecido de transição, Chiquinho? Ele pertence a alguns órgãos específicos e ele pode mudar a sua forma de acordo com a tensão a que o tecido ou o órgão é submetido. Como assim? Normalmente ele tem a forma globular e a pressão faz ele esticar. Então, de início, ele tem uma forma que aparenta muito ser o cúbico, mas conforme vai sofrendo pressão, ele vai esticando e vai lembrando o pavimentoso. Perfeito? Então, pessoal, já passamos pelas formas das células, já passamos pelo número de camadas, agora vem para cá, vamos casar as duas classificações, ok? Então, vamos começar pelo tecido simples, ou seja, uma camada de células só, começando pelo pavimentoso, ou seja, células achatadas. Perfeito? Primeiro, eu tenho o endotélio. Endotélio, na verdade, é o nome do revestimento interno dos vasos sanguíneos, principalmente os capilares sanguíneos, que são os mais fininhos. Eu tenho uma camada só de células. Bom, simples pavimentoso serve para quê, Chiquinho? Para trocar substâncias com o meio. Lembrem que o capilar é o vaso sanguíneo que vai trocar nutrientes e receber impureza dos órgãos. É o capilar que no pulmão faz a hematose, a troca de gases com o pulmão. Então tem uma função de absorção, efetivamente, de troca de substâncias. Depois eu tenho o mesotélio, que é uma camada que reveste órgãos internos. A gente chama muito de mesentério. Tá? Eu tenho aqui a pleura, que é a camada que reveste o pulmão, eu tenho aqui o pericárdio, que é a camada que envolve o coração, e eu tenho o peritônio, que é o nome genérico para essa camada que envolve órgãos internos. Perfeito? Pulmão, como eu disse antes, o capilar e o pulmão trocam na hematose oxigênio e gás carbônico. Então eu tenho um tecido simples, pavimentoso. Perfeito? Bom, simples cúbico, eu tenho revestimento externo do ovário. Lembrem, qual é a função do ovário, pessoal? Uma das funções do ovário é promover a ovulação, que é a liberação do óvulo mensal. Então, se você pensar que o óvulo mensalmente tem que romper o seu epitélio para liberar um óvulo, depois cicatrizar. Rompe, cicatriza, rompe, cicatriza. Se eu tiver várias camadas de células, pode dificultar a ovulação. Então, uma camada de células é mais fácil tanto para romper e liberar quanto para cicatrizar. Perfeito? Então eu tenho um tecido simples, cúbico. Pois bem, tecido colunar ciliado. Então, colunar com cílios na ponta. Cílios não é do olho, pessoal, tá? Cílios é aquela estrutura derivada dos centríolos, lá atrás estudadas. Qual é a função disso, Chiquinho? Bom, ele está no revestimento interno da tuba uterina. Lembrem que a tuba uterina é um meio que vai conduzir via cílios o óvulo, ou mesmo depois da fecundação, o ovo, a célula ovo ou zigoto, em divisão para dar origem a um novo ser. Vai conduzir isso até o útero, para ter a gestação de 9 meses lá. Perfeito? Então, revestimento interno da tuba uterina, os cílios são importantes para promover o deslocamento do óvulo ou do ovo em divisão. Tá bom? E eu tenho o colunar não ciliado, que reveste internamente o estômago e o intestino. Então, o estômago e o intestino têm o tecido colunar não ciliado. Perfeito, pessoal? Agora passemos para o pseudoestratificado, que só se apresenta sob a forma ciliar. Onde eu tenho ele? Eu tenho um revestimento interno, basicamente, do tubo respiratório. Então, como está aqui, eu tenho traqueia, brônquios e cavidade nasal. Por que, Chiquinho? Bom, lembrem que os pelos nasais servem para purificar o ar, certo? Só que não purificam 100%. Então, muitas impurezas acabam entrando na via aérea também. E aí eu tenho um muco revestindo, que é aquele líquido pegajoso, onde agarram impurezas, mas através dos cílios que essas partículas impuras vão sendo carregadas para cima, para cima, para cima, chega a uma certa posição na garganta que você vai tossir ou espirrar para expelir isso, ok? Então os cílios servem para limpar a via respiratória. Por fim, eu tenho o tecido estratificado, com várias camadas de células que normalmente atendem a função de proteção, perfeito? Então, pavimentoso queratinizado. Ele é pavimentoso, ele é esticado horizontalmente e queratinizado. Tem impregnação de queratina, que é uma proteína para impermeabilizar e para proteger. Bom, queratinoso, epiderme, é a nossa pele externa. Lógico que você pode pensar, onde eu tenho mais queratina? Eu tenho mais queratina na palma da mão e na sola do pé. Por que na palma da mão? Porque você pega as coisas com a mão, então o atrito é muito grande. E a sola do pé você anda o dia inteiro ou movimenta os pés e tem muito atrito. Então eu tenho áreas de intensa proteção. Tecido estratificado, pavimentoso, queratinizado. Perfeito? Não queratinizado agora. Também tem várias camadas, também são células pavimentosas, mas não tem queratina. Onde eu tenho revestimento da língua, que o atrito é muito grande, falando, comendo, perfeito. Eu tenho revestimento da boca, do esôfago e da vagina. Também do pênis, porque são áreas com
na relação sexual, por exemplo, são áreas que têm intensa atrito. Na boca e no estômago, a fala em si, o estômago, o alimento mal mastigado que desce, também tem atrito, tá bom? De transição, lembre, de transição é aquele que tem a forma mais globosa, mas que pode esticar conforme a pressão no tecido. Onde eu tenho revestimento do ureter, da uretra, da bexiga. Bexiga principalmente. A bexiga, quando você vai ao banheiro e faz xixi, você elimina os resíduos. Então a bexiga fica vazia. Esse ficar vazia faz com que as células fiquem mais globosas. Conforme ela vai enchendo, a célula vai esticando para suportar o volume de urina internamente. Então ela vai transitar entre um globoso e um pavimentoso. De transição, portanto. Perfeito? Por último, um tecido que não é tão comum é o estratificado cúbico. Tá? Ele está na conjuntiva dos olhos, na parte externa, onde tem conjuntivite, conjuntiva dos olhos, e eu tenho ainda no ducto das glândulas sudoríparas. O que é o ducto das glândulas sudoríparas, Kim? Bom, as glândulas sudoríparas têm uma porção onde produz o suor. E, além de produzir, tem que ter um tubinho para jogar para o meio externo. E esse tubinho para jogar para o meio externo é o ducto da glândula sudorípara, que tem um tecido estratificado cúbico. Perfeito, pessoal? Então passamos por todas as variedades de revestimento. Agora nós entramos nas especializações de tecido epitelial, entre membranas de células de tecido epitelial. Pois bem, vamos lá. Primeira coisa, microvelocidades. Lá no intestino, por exemplo, para otimizar a absorção de nutrientes, as células têm dobrinhas bem microscópicas da membrana para melhorar a absorção. São dobras que otimizam a absorção de nutrientes. Perfeito? Bom, depois nós temos a zônula de oclusão, que são proteínas que vedam o espaço entre as células. Então elas conectam as células muito bem conectadas a ponto de fechar completamente o espaço entre uma célula e outra. Zônula de oclusão. Depois eu tenho zônula de adesão. A adesão é mais branda. Ela aproxima as células, mas não permite um vedamento do espaço entre as células. Apenas aproxima as células. Perfeito? Desmossoma já foi falado antes. Perfeito? Junção comunicante. Junção comunicante são tubos proteicos que atravessam de uma célula para outra. E nesses tubos ocos proteicos por dentro, as células podem trocar nutrientes. Tá? Então essa junção comunicante, também chamada de gap ou nexus, permite a troca de nutrientes entre as células. Tudo bem? Bom, hemidesmossoma já foi falado também, né, que conecta o epitelial ao conjuntivo. Um último que não tem aqui é a interdigitação. A interdigitação, que é, Skin? São células que lateralmente têm dobras. Tá? Tem várias dobras, como eu estou fazendo mais ou menos aqui. E aí uma célula se encaixa na outra como se fossem peças de quebra-cabeça. E aqui não tem uma conexão completamente perfeita, não é tão eficiente na conexão, mas ajuda a conectar as células também. Perfeito? Agora passemos para a variação glandular do tecido epitelial. Bom, aí eu tenho algumas classificações importantes. Lembre, se é um tecido glandular com função de secreção, o complexo golgiense é bastante desenvolvido nessas células. Tudo bem? Bom, nós temos dois tipos primeiro. As glândulas são chamadas de unicelulares, que são aquelas que são formadas por apenas uma célula. Tudo bem? O exemplo mais característico são as células caliciformes. As células caliciformes no ducto, no tubo digestório, no tubo respiratório, produzem muco. Ok? Produzem muco para ajudar a lubrificar. E eu tenho a maior parte das glândulas que são pluricelulares, são formadas por várias células. Acho que me dá um exemplo. Glândula mamária, glândula sudorípara, glândula lacrimal, tireoide, pâncreas, todas elas são formadas por várias células. Tudo bem? Próxima classificação, pessoal. Essa é muitíssimo importante, é a que mais cai normalmente em avaliações externas. Em PISME, que é o caso de vocês. Bom, eu tenho exócrina, endócrina e anfícrina. Essa classificação é em relação ao local de secreção. Onde é o local onde as glândulas liberam sua secreção? Bom, exócrinas. Notem na figura aqui. Essas glândulas, elas têm conexão com a superfície do corpo. Tudo bem? Seja superfície externa ou interna. E aí elas produzem a substância e lançam diretamente na superfície. Então, são glândulas que jogam sua secreção localmente numa parte da superfície do corpo. Essa superfície pode ser externa, como eu falei, ou interna. Me dá um exemplo, Skin. Por exemplo, glândula lacrimal. A glândula lacrimal libera a lágrima na superfície. Entendi. A glândula sudorípara libera onde? Na superfície do corpo. Tá, só pro lado de fora? Não. Eu posso falar da glândula salivar, que produz a saliva dentro da boca. Eu posso falar, por exemplo, da... Vamos pensar aqui. Estamos fugindo do exemplo agora interno, mas eu posso falar da glândula mamária, que libera a secreção do leite fora. Ah, sim. Eu posso falar, por exemplo, do suco pancreático do pâncreas, que libera o suco pancreático liberado no duodeno, dentro do intestino delgado.
Perfeito? Então nós temos algumas condições desse tipo que liberam dentro ou fora do corpo, mas são exócrinas, porque liberam diretamente no local de ação. Perfeito? Nós temos as endócrinas. Nesse caso, são glândulas que perderam contato com a superfície do corpo. Então, para lançar a sua secreção, lança onde, Kim? No sangue. Então, genericamente, toda glândula que libera a sua secreção no sangue, essa secreção é chamada de hormônio. Perfeito? Então, quando vocês escutarem a palavra hormônio, quer dizer que uma glândula produz isso, mas libera no sangue, não na superfície do corpo. Então, nós temos as glândulas endócrinas. Então, elas vão liberar no sangue. Perfeito. E as anfícrinas, também chamadas de glândulas mistas. Essas vão liberar tanto com função exócrina quanto com função endócrina. Então, numa mesma glândula, eu tenho uma porção endócrina e uma porção exócrina. Acho que me dá um exemplo. Agora, o pâncreas. O pâncreas, eu tenho duas regiões de produção. Eu tenho a região de produção exócrina, que libera o suco pancreático, como já foi dito agora mesmo, diretamente do duodeno. E eu tenho também, pessoal, algumas células que produzem hormônios dentro do pâncreas, os hormônios insulina e glucagon, que fazem o controle de açúcar do sangue. Então, tanto insulina quanto glucagon são produzidos em uma porção endócrina do pâncreas. E eu tenho o suco pancreático que é produzido em uma porção exócrina. Perfeito, pessoal? Ok? Última classificação agora, nós temos quanto ao modo de secreção. Essa classificação se aplica apenas a glândulas exócrinas, só elas. Ok? Então eu tenho glândulas merócrinas, que é o nosso B aqui, apócrinas, que é o nosso C, e holócrinas, que é o nosso A. Perfeito? Ok. Então vamos, atenção para aqui. Merócrinas, a primeira em vermelho, são glândulas que liberam exclusivamente o conteúdo trabalhado pelo complexo golgiense. Só vai liberar efetivamente o conteúdo de secreção mesmo. Tá aqui. Só libera esses pontinhos pretos aqui, mais nada. Vamos fazer um trocadilho? Ok. Merócrina libera meramente o que tem que liberar. Entendi. Me dá um exemplo. Lacrimal, sudorípara. Perfeito? Show de bola. Passamos agora para a apócrina, o segundo nomezinho aqui. A apócrina, além de liberar o conteúdo trabalhado pelo complexo golgiense, ela acaba perdendo parte do citoplasma na liberação também. Então libera o conteúdo trabalhado pelo complexo Golgi e parte do citoplasma. Mas se ela perde parte do citoplasma, ela tem que repor o citoplasma, ok? Então, de tempos em tempos, eu tenho uma renovação muito constante do citoplasma para repor o que foi perdido. Então, eu tenho glândula apócrina. Me dá um exemplo. Sim, glândula mamária. O leite, ele tem a secreção que é liberada pelo complexo golgiense, mas também tem parte do citoplasma das células das glândulas mamárias. Entendi. E holócrina? Holócrina, o último em vermelho, que é o primeiro desenho. A célula inteira se esfarela e é liberada. Então toda a célula é liberada agora. Não é só o conteúdo do complexo Golgi e nem só uma parte do citoplasma. Toda a célula vai junto com a secreção. Podemos usar como exemplo as glândulas sebáceas, que liberam uma oleosidade comum na pele que lubrifica o pelo. Ok, pessoal? Então, na holócrina, como a célula inteira se perde, o que é comum? Intensa mitose para repor essas células sempre. Beleza? Ok? No próximo vídeo nós continuamos com o tecido conjuntivo. Obrigado e até a próxima.